Veja no ICL Notícias, segunda edição. Me diga com quem andas. Investigados da Operação Carbono Oculto dizem que Ciro Nogueira e Beto Louco são amigos e que senador intermediava negócios de empresário foragido. Mais um Bolsonaro condenado. Alexandre de Moraes vota por condenação de Eduardo por difamação contra Tabata Amaral. MC Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi a jantar com o empresário do funk, preso por envolvimento com PCC. Abre e fecha o estreito. Irã ameaça fechar novamente Hormuz, caso Trump não desfaça bloqueio dos Estados Unidos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais nessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Hoje com a nossa formação de sexta-feira, formação recente, Chico Sá e Adriana Ferreira Silva. Já um clássico. Já um clássico. A formação sextou, né? É a formação sextou. Só precisa ser boa para ser clássica. E hoje é uma sexta-feira daquelas, né? Com gosto de quase férias. Começamos cedo. É verdade, sexta-feira é de feriado prolongado. Muito bom. Feriado prolongado, mas a gente começou com reportagem exclusiva do ICL Notícias já no N1, que a gente traz também no N2. Tem trechos de áudios para vocês ouvirem. E, olha só, você está vendo a manchete aí na sua tela? Sabe qual era a maneira, Chico, que empresários investigados lá pela Polícia Civil do Piauí resumem as relações do Beto Louco e do Ciro Nogueira? O Beto Louco, que é o empresário Roberto Augusto Leme da Silva, né, que tem ligações ali com postos de combustíveis e investigado, né, apurações, relação com o PCC também. Investigado, foragido, se encontra na Líbia, esse foi se esconder longe, né? Pois é, né, e logo a Líbia, né, que é um país totalmente conflagrado nesse momento, mas fico imaginando quais são as relações que ele tem na Líbia, né? Deve ter algum parentesco, algum lugar bom de se esconder, porque exatamente. Foi muito longe. Exatamente. Mas a relação é de muito amigos. Essa é a descrição que eles trazem, esses empresários. Eu vou trazer aqui a história toda para quem também não acompanhou o nosso noticiário hoje pela manhã. Para você que acompanhou, tem análises, desdobramentos agora no N2. Os repórteres do ICL Notícias, Alice Maciel e o Flávio VM Costa, que tocaram essa apuração, eles tiveram acesso às mensagens de áudio que vêm a partir da Operação Carbono Oculto 86, que é um desdobramento no Piauí da apuração que tem o foco principal em São Paulo. O Beto Louco e o sócio dele, o Mohamed Mourad, que todo mundo conhece como o Primo, eles são acusados de liderar um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa do PCC, como eu disse, com atuação no setor de postos de combustíveis. E aí, em 2023, essa dupla estava querendo expandir os negócios para o Nordeste e encontrou lá no Piauí essa oportunidade, Chico. Os empresários Haran Sampaio e Danilo de Souza, antigos proprietários da rede de postos de combustíveis HD, né, Haran, Danilo, só para as pessoas entenderem, eles concordaram em vender parte da empresa para o grupo ligado ao Beto Louco e o Primo. E essa aproximação teria sido mediada por ninguém mais, ninguém menos do que o Ciro Nogueira. E temos os áudios. Esses áudios foram obtidos pela reportagem do ICL, abordando esse período de negociação entre os dois grupos. A gente vai começar pelo áudio que foi enviado pelo Danilo de Souza, um dos alvos da Carbono Oculto, um dos empresários que prestou depoimento. Vamos assistir. Rapaz, o André acabou de falar aqui, me ligou, e aí, irmão, tudo bom, não sei o quê, rapaz, era melhor vir aqui porque não adianta ser em Salvador, porque não vai estar a pessoa que deveria estar, que eu acho que é esse Beto, entendeu? Que é o Pica lá, pelo que eu rassondei, né? Que é o amigo do Ciro. Aí ele
Falou assim, rapaz, eu até falei de vocês aqui pro meu sócio e ele ficou interessado. Aí eu acho que ele soltou demais, sabe? Aí ele, interessado assim, né? Porque eu falei pra ele que tinha conhecido uns caras aí, a molecada jovem, com 35 postos lá no Piauí, no Maranhão. E aí é uma região que meu sócio não atua, que é esse cara da Copap, da Rodóio, que é o cara que tem 400 postos lá em São Paulo e tal. Eles são pica demais, pô. Eles têm TRR. Rapaz, aqui no Piauí, no Maranhão, com esse negócio do agro aqui, ele deve ter interesse demais em ninguém entrar aqui. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí falou de novo. Aí eu digo, rapaz, aí um dia só resolve aí, tu acha? Ele disse, não, pô, que a conversa aqui é objetiva. Eu já adiantei sobre vocês, ele se interessou e tem amigos em comum aí, pô, o Ciro. Porra, você já pulou 90% das etapas. Desse jeito, pô. Entendeu? Você já pulou 90% das etapas. Aí tu imagina o Ciro dando uma ligadinha pra ele hoje, né? Falando que a gente se conheceu lá. Aí falando bem da gente, né? E tudo. Aí, meu patrão, aí a gente já chega lá com as portas abertas. Vitinho pede pro Senna fazer essa ligação aí. O Senna é o Ciro Nogueira, tá? É um apelido, apelido de senador. Cena de senador, né? Eu achei interessante esse cena de senador. Muito hoje bom, de manhã, o Seninha, né? Quase o Seninha, né? E mas o mais maluco é que mostra muito bem assim que o Ciro Nogueira é um senador, assim, é um mandato a serviço do crime. Ele está ali como se fosse num balcão de plantão. Aí pode ser ligar alguém do Banco Master, pode ser alguém da rede de postos aqui do Beto Louco. Ele é um senador para ser alugado para o crime. Ele não é eleito com o voto do bravo povo do Piauí para levar serviços sociais, para levar um serviço de distribuição de água lá para o sertão do Piauí, para fazer uma melhoria em Teresina, não. Ele é para ficar de plantão se tiver ali um possível crime para acontecer naquela semana, alguém pode ligar para o senador e ele vai cuidar. O Senna vai cuidar facilitar 90% o jogo do crime, segundo ele. Não, e acho que a gente vai ouvir ainda aqui, pelo menos no N1 hoje de manhã rolou. Não só, Chico, sim, eu acho que você tem toda a razão, ele realmente é um senador, né, atuando ali, primeiro tentando passar lei que beneficiasse o Vorcaro, agora a gente vê essa atuação também com esse Beto Louco para levar ele para o Piauí, para essa rede, né, que o Beto Louco entrasse também no ramo de combustíveis do Piauí, mas ele também, o outro lado que ele defende bastante também é o da Faria Lima, né, Chico? Sim. Porque o da Faria Lima também, ele tá sempre ali naquela conexão Faria Lima, né? Bem lembrado. Na defesa dos interesses da Faria Lima e pensar que seria ele o vice-presidente, né, o candidato a vice de Flávio Bolsonaro. Era tido como candidato, aspas, do Tarcísio, ideal. Né? Ideal. Era a chapa ideal para o Brasil. Era Tarcísio e Freitas, era tido como fechou. Essa é a grande chapa. Mas bem lembrado a essa atuação, porque eu falei de crime e essa parte é digamos assim, um crime civilizado, a Faria Lima. Mas ele toda semana está lá, em almoço, em jantar. É ele que leva a notícia, como se estivesse levando uma notícia do setor político para o setor financeiro do Brasil, que o Lula está morto. Sim. Em abril do ano passado, como mostrou aqui o ICL num vídeo que a gente obteve. Então, ele é esse meio-campo entre a política oficial de Brasília e a Faria Lima também. Exatamente. E, surpreendentemente, o nome dele não apareceu no relatório do senador Alessandro Vieira. Será por quê? Por quê, Chico? Será por quê? Nenhuma menção, né? Nem também em matérias de outros órgãos da imprensa, né? Nem quando você monta a teia do Master. Tem muita gente que monta sem colocar o nome do Ciro Nogueira. Até porque ele dá expediente nessas TVs, né? Ele virou... ele é mais tido como um guru da política, um grande articulador, do que alguém que mexe com o crime. Ou está muito colado no crime, né? E aí tem uma pergunta já no nosso chat para todos que nos acompanham. Vocês que já estão comentando aqui, aproveita e vota na nossa enquete. É sobre esse assunto. A pergunta é a seguinte: Ciro Nogueira teria intermediado negócios para Beto Louco? Por qual razão?
A amizade é tudo. Aí, a segunda opção é farinha do mesmo saco. E a terceira opção é de Ciro e louco, todos têm um pouco. Um pouco do que vocês estavam explicando aqui, né? Óbvio que eu vou votar nessa terceira, né? Perfeita, terceira, perfeita. Viu, Carol, autora dessa enquete? Vou votar na terceira, claro. Caí na sua. Realmente, todos têm um pouco, né? Total. Todos têm um pouco. Todo mundo tem um pouquinho de contato, né? Ele era o melhor amigo do Vorcaro, ele também é o melhor amigo do Beto Louco. Tem empresa Ele tem de uma agro. rede de amizades ali, realmente poderosa. Tem uma empresa de agropecuária dele que recebeu depósitos de um posto investigado, né? Transações aí Total. de milhares de reais. Parece assim, o papel é meio de avalista, assim, né? Vamos chamar... Ó, tem uma turma aqui de São Paulo ligada ao crime e tem uma turma do Piauí que está doida para entrar no crime. Vamos chamar um avalista bom para nos reunir, que ele vai dar uma moral ali para os dois lados e vai ser mostrar que esse negócio é de confiança. Chama o Senna, que o Senna resolve. E lembrando que esse grupo aqui de São Paulo, né, que seria o grupo do Beto Louco, Sim. eles estão... Essa disputa para entrar no Piauí é com o Ricardo Magro da Refit, né? Nossa Senhora! Ou bem seja, lembrado. ainda tem isso, né? Porque o outro é o Ricardo Magro da Refit, não nos esqueçamos disso, que está lá em Miami, né? Não põe os pés no Brasil, está lá em Miami sendo o maior devedor, maior sonegador de impostos do Brasil. Mais um foragido. E aí é que a gente vê que não é à toa essa fama do dono de posto de gasolina como alguém muito próximo do crime. Mas você sabe, Chico, que você tem toda a razão, porque eu... outro dia pegando um Uber e o motorista estava reclamando do preço do combustível, né? E eu falei assim, não, né, tava, sei lá, R$9 ou R$10 no posto. Eu falei, mas denuncia. Ele falou, mas não, todos os postos são do PCC, a gente não pode fazer nada, a gente não pode falar nada. Tem essa fama. Tem essa fama. E é por isso. Tem essa fama, e é por isso. Por conta dessas histórias como a gente contou aqui agora. E essa primeira operação consolida essa fama do boca a boca que a gente ouvia muito em São Exatamente, Paulo. exatamente. E agora se torna esse caso investigado e com os desdobramentos que surgem a partir daquela primeira apuração do ICL com o piloto Mauro Matosinho, que à época, né, levou esses dois, o Beto Louco e o primo, em uma aeronave deles. Sim. E aí, naquelas conversas ali, durante o voo, dizendo, a gente vai entregar aqui um presente para o senador e tal. E aí o presente, ele mostra, né, ele apalpando, assim, uma sacola. Parece meio uma sacola de vinho ali, né? Ou é um tijolo, ou é um vinho, né? Ou é o dinheiro vivo, né, Chico? Que ele pega, assim, ó, os Aliás, montes. toda a história que o piloto Matosinho contou, ela foi tendo seu enredo enriquecido, Pois é. seja por uma coisa de CPI, seja por dois grandes repórteres, como é o caso do Flávio e da Alice. Aquela história, aquele fio lá do piloto, ele foi sendo enriquecido por um enredo sensacional. Exatamente. Em matéria de crime, né? Agora, Chico, tem uma coisa. Na minha última sexta-feira aqui, inclusive, a gente estava falando sobre delação. E o Beto Louco, ele queria fazer uma delação e a PGR barrou essa delação, né? Por que será? Por que será? Será que é porque envolve o senador Ciro Nogueira, a delação do Beto Louco, né? Eu acho que o potencial dessa delação, ela é assim, daquelas que o mundo institucional teme, né? Exatamente. Essa é demais para o nosso mundo aqui, é melhor não. E o que é mais impressionante em tudo isso, a gente vai mostrar mais um áudio agora, mas é que o Ciro Nogueira não é formalmente investigado nesse caso. Apesar das menções. Não vai ser nunca. Vamos trazer outro áudio aqui do empresário Danilo de Souza. Ele dá mais detalhes da proximidade entre o Ciro Nogueira e o Beto Louco, e ele também cita o Vitor Linhares, o ex-assessor do Ciro Nogueira, um dos investigados também pelo Ministério Público do Piauí. A gente vai ouvir agora. Vamos lá. Agora, se o Senna desse uma ligada aí, Vitinho, pra esse Beto, que é o que a gente vai encontrar amanhã, aí era top, viu? Porque ele disse que esse cara aí é muito amigo do Ciro. E é o cara que concorre com o Ricardo. O Ricardo é mais forte, pelo que eu entendi pela conversa. O Ricardo lá de Miami é mais forte que esse Beto, mas esse Beto era o cara que
disputava com ele aí mesmo, quem era mais forte, sabe? Aí parece que eles fizeram um acordo aí pra parar de se matar, assim, de brigar, né? Uma coisa assim. Foi o que o cara comentou com a gente, não foi, Ará? O Vitinho é o Vitor Linhares, tá, gente? Esse ex-assessor do Ciro Nogueira, que recebeu mais de R$200 mil de um dos empresários investigados, tá? E que é considerado meio assim, ele fala que ele tem um dos áudios, né, que ele fala que o Ciro Nogueira é tipo um pai para ele, né? O Ciro Nogueira é padrinho do filho, realmente eles têm uma conexão ali, são muito ligados. Mas aí agora apareceu o Ricardo Magro, né? O Refit, o devedor. Exatamente. Que esse cara é um grande personagem, né? Esse é máfia total. Esse é o que o Lula tenta fazer a negociação com o Donald Trump, para que, se o Donald Trump quer realmente, né, fazer uma parceria com o Brasil no combate ao crime organizado, seria importante que eles deportassem o Ricardo Magro, para que o Ricardo Magro pudesse responder aqui no Brasil pelos muitos crimes que ele comete, sendo que o principal deles é ser o principal devedor de impostos do Brasil. Mais uma coincidência somada a isso que você está falando, Adriana, é que o Ciro Nogueira, ele apresenta emendas àquele projeto do devedor quanto mais, que beneficiariam empresas com dívidas. Por exemplo, a Refit. E também beneficiaria o setor dos postos de combustíveis. Né? Ele está lá no balcão, sentado, esperando propostas para ajudar o crime. Impressionante, né? Se o trabalhador que trabalha 6 por 1 tivesse uns amigos assim... Tava feito. Tava feito, porque, olha... Já teria passado, né? Já teria passado. Infelizmente, essa turma não é amigo de ninguém que trabalha 6 por 1. Não. Exatamente. É amigo de sonegador de rede de posto de gasolina, dessa máfia. Bem lembrado, Adri. Imagina se tivesse pelo menos uns 40, né, deputados amigos dos trabalhadores, como eles são amigos do crime, né? Exatamente. Não, é isso. Se tivesse 40 deputados que fossem amigos do trabalhador, como eles são amigos de empresários, de todos os setores, né, da Faria Lima, do agro, ou então de banqueiro, nossa, o Brasil seria um país infinitamente melhor. Isso é interessante também porque o Centrão, que costuma articular tanto, articulou nesse caso, mas em outros também, no setor de bets, por exemplo, né, Chico, que também é outro que tem vastas amizades ali. O Ciro Nogueira também está no mundo das bets. Também. Amigo do Fernandinho OG também, né, outro empresário que ele é amigo. Mas, quando é a respeito do trabalhador, aí... Os parlamentares da direita se articulam. Aí todo mundo vai perder o emprego, né? Exatamente. Não, aí é muito... O Brasil vai quebrar. Aí é muito complicado, aí é muito difícil. É importante, esse parênteses é importante ser feito. Agora, tem um outro áudio aqui, que é do outro empresário, o Haran Sampaio. É sempre bom lembrar o nome, né, dessa empresa, né, desse posto, que é o HD. Justamente porque é o Haran e o Danilo. Aí fica mais fácil de fazer essa associação, porque são tantos nomes que é bom fazer associação para a gente lembrar. O outro empresário investigado nesse caso, então, o Haran também via em Ciro Nogueira um grande parceiro de negócios. A gente vai ouvir outro áudio agora a respeito disso. Vamos lá. Rapaz, eu conversei muito com o Vitinho na sexta-feira, né? E ele disse, rapaz, vamos botar o negócio para frente, que o Ciro já falou que vai ajudar a gente. Aí eu digo, pronto, pois então vamos botar o negócio pra frente. Aí tanto é que eu coloquei ele no grupo aí agora e cobrei da Giane, né, em que pé tá a situação, pra gente botar pra frente o negócio, botar pra rodar. Eles queriam fazer a conexão, né, dos dois grupos. Quem tem um Ciro tem tudo, né? Né? O cara chegou e começou a andar, o negócio começou a andar. Ele é quase que abre caminhos, né? Agora é impressionante, né? Porque ele foi ministro do governo Bolsonaro, ele é presidente de um partido, senador da República, e é descarado a maneira como ele atua em favor de seus comparsas e absolutamente nada acontece. Nada. E nem vai, né? Porque, assim, é difícil chegar até ele. O jornalismo vai chegar, a gente vai gritar, contar a história, mas a justiça não chega. Impressionante. Uma espécie de um
de Moisés do empresariado. Sabe o que, né? que é a nossa Ele bota o esperança? cajado ali e abre todos os caminhos de todos os empresários. A nossa Isso esperança é que impressionante. o bravo povo do Piauí não reeleja esse ano o senador Ciro Gomes. Já vai ser um belo castigo, Já né? vai ser um belo castigo, exatamente, porque pelo menos ele não vai deixar de ser poderoso, porque uma pessoa como ele jamais deixará de ser poderoso, mas pelo menos para a justiça, talvez, fique mais fácil que aconteça alguma coisa, né? Porque agora ele tem imunidade parlamentar, ele tem o poder dentro do Congresso Nacional, a gente sabe que existe ali agora um receio, né? Uma treta entre os poderes, uma tensão entre os poderes, então tá todo mundo pisando em ovos. Então, se o bravo povo do Piauí não reeleger o ministro Ciro Nogueira, eu vim para cá ouvindo sobre a possível candidatura do Ciro Gomes, o ministro Ciro Nogueira, seria bom, porque seria um belo castigo. Tomara que repercuta muito essa atuação do Ciro Nogueira, do senador Ciro Nogueira no Piauí, né, Chico? Vai ser assim, uma bela de uma vingança, digamos assim, uma vingança Exatamente. popular. É. Porque se for esperar por justiça, acho que não pega ele nunca. Aqui, olha só, para a gente também trazer o posicionamento deles, né? Como vocês já disseram, tanto o Beto Louco como o Primo, eles estão foragidos desde agosto do ano passado, foram localizados na Líbia pela Polícia Federal, estão negociando delação, até agora não saiu nada, você já muito bem colocou aqui, Adri. Agora, o Ciro Nogueira não é formalmente, também já falei isso, mas ele não é formalmente investigado nesse caso, só que tem menção a ele e um outro parlamentar também nessa apuração, o deputado federal Júlio Arcoverde, também do PP do Piauí, e isso levou a polícia a pedir o envio desse caso para o Supremo Tribunal Federal. E para o ICL, o Ciro Nogueira já negou ter proximidade de qualquer espécie com o Beto Louco, para trazer aqui o outro lado de todos os personagens envolvidos nessa história. Uma amizade que vai ficando cada vez mais difícil negar, né? Tudo mostra que além da amizade com muito dinheiro junto, sei lá, conluio, é mais do que qualquer coisa. Não, o que mais impressiona, Chico, porque tem muitas provas, né? O nome do Ciro Nogueira aparece em todas as conversas, em todas as falcatruas, e ele atua no Congresso Nacional em favor dessas pessoas. Não é assim que simplesmente ele está atuando lá no estado do Piauí, facilitando a entrada do Beto Louco, principal concorrente da Refit, para ter também os seus postos de gasolina para atendendo o grande público do agro no Piauí. Então todo mundo ganha, né, nessa história. Não é só isso. Ele também está no Congresso Nacional, de alguma maneira, atuando para criar leis para facilitar a vida dessas pessoas, seja livrando o Ricardo Magro de pagar imposto, seja permitindo com que o Vorcaro fizesse uma extorsão ainda maior da população, aumentando o limite do FGC, e sabe lá mais o quê, né? Sim. Olha, para juntar aqui as informações, aí a gente fecha esse assunto, né, das coincidências. Tem a transferência de dinheiro para o assessor dele, o Vitor Linhares, de mais de R$200 mil. Tem a empresa do irmão do Ciro Nogueira, né, que dividiu um endereço, o mesmo endereço do que um posto de combustível desses dois personagens, o Haran e o Danilo, esses dois empresários. Mais uma questão importante a ser apontada aí, sem contar que recebeu recursos públicos da cota parlamentar do Ciro Nogueira. Ok. Tem mais pontos, já são três, né? E tem a empresa, da qual o Ciro é sócio também, que recebeu o aporte de dinheiro desse grupo, né? Que a gente falou agora há pouco, uma empresa de agropecuária do Ciro Nogueira. Então, assim, realmente, esse caso, ele não foi formalmente acusado. Agora, tem muitas ligações, que é importante de ser dito, e tudo isso está sob investigação, tudo isso a gente trouxe aqui em reportagem do ICL também. Posso virar essa página para a gente trazer mais uma aqui? Por favor. Vamos lá. A segunda turma do STF vai decidir no dia 22 de abril se mantém a prisão do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, preso ontem pela Polícia Federal. Falamos sobre isso. O ministro André Mendonça é o relator desse caso e ele determinou que a decisão seja submetida ao colegiado. Então, a análise vai acontecer em sessão virtual e vai até o dia 24, semana que vem, portanto.
O Paulo Henrique foi transferido, já passou a primeira noite no complexo da Papuda, em Brasília. Ele é suspeito de receber mais de 146 milhões de reais do Daniel Vorcaro como propina para viabilizar a compra do Master pelo BRB. Segundo a apuração da Folha, o Paulo Henrique Costa foi aconselhado a tentar um acordo de delação premiada, só que ele preferiu manter a defesa com laudos técnicos. Por quê? As fontes da Polícia Federal afirmam que, apesar de ser avisado, apesar da pressão dos familiares, ele insiste em construir essa defesa com viés técnico para demonstrar que as compras de carteiras do Master e de parte do próprio banco seriam um negócio positivo para o BRB. Para alguns interlocutores, Chico, o Paulo Henrique ele mostrava mensagens do celular com conversas dos dirigentes dos bancos, do Banco Central, que comprovariam, então, na avaliação dele, que isso seria um apoio para essa operação de compra acontecer, né, de parte do Master pelo BRB. Então, segundo a Polícia Federal, o ex-presidente do BRB nunca chegou a oferecer delação e insistiu em manter essa versão de que era inocente. Nesse caso, chegou a pedir um novo depoimento para a PF, mas àquela altura já tinha indícios muito fortes de que o Paulo Henrique tinha falsificado documentos para sustentar as decisões. Em muitos momentos ele recorre a essa documentação falsa, prefere isso a pensar em qualquer ideia de delação. Não faz parte da cabeça dele nem dos advogados. Ele vai firme, ele vai morrer com esses documentos falsos na mão. É porque ele era muito importante na história, né? Ele era era da parte do BRB, é o Ibanez Rocha e ele. É tanto que o Ibanez chega um momento que pede orientação para defender em público o que ia ser feito, que era a compra do Master pelo BRB. O Ibanez não se opunha a nada, ele só queria estar melhor equipado, ter argumento melhor para se defender ali em uma eventual entrevista, mas também estava tudo fechado. Então, acho que ele diz, eu tinha aval do meu chefe, aval de todo mundo, eu vou seguir com essa história. Esse é um personagem que eu acho que a gente ainda vai descobrir muitas coisas interessantes sobre ele, porque a cada notícia que sai sobre ele acrescenta um detalhe que você não consegue entender muito bem em que mundo ele estava, assim. Dá uma sensação de que ele deu uma deslumbrada. Porque hoje, por exemplo, né? Bom, primeiro, saem essas mensagens, né, que são claras sobre ele visitando esses apartamentos aqui de São Paulo que custam tantos milhões que eu não sei nem contar, né? Porque são assim, não é nem alto padrão, são muitos milhões, né? Apartamentos de 40 milhões, assim, é qualquer coisa fora de sério. E ali aquela troca de mensagens do Vorcaro dizendo, mostra pra ele, ele precisa ficar contente com esses apartamentos. Ele precisa ficar feliz. Ele precisa ficar feliz com o apartamento. Né? Essa é a mensagem que mais me chamou a atenção. Nossa, né, Chico? Eu ficaria feliz com um quarto daquilo, mas já tava mas assim, ele tinha que manda ali muito um feliz. Quarto e sala no Minhocão que eu já tô feliz. Agora, sabe o que é mais maluco? Aí tem uma reportagem que saiu hoje dizendo, essa mesma reportagem que fala, né, que ele preferiu, que os familiares falavam para ele, né, fazer a delação e tal, e que ele preferiu que não, que ele, né, ele estava com os documentos ali falsificados, mas ele achava que ia rolar. E aí tem uma descrição ali de que na sala da casa dele ele montou, assim, eu fico imaginando, né, aquela coisa meio de filme, assim, montou todos os documentos, todas as trocas de mensagem e tal. Agora, tem um detalhe que é muito fabuloso, porque ele devia 1,9 milhão ao próprio BRB. Ele recebeu 40 milhões em imóveis do Vorcaro e ele devia 1 milhão, quase 2 milhões de empréstimo para o BRB, que ele próprio pegou ali, né? É muito maluco esse personagem. E não paga de imediato. E não paga. Mas nisso é que eu vejo aquela coisa que é uma grande lição de quem tem muito dinheiro, dos bilionários do Brasil, dos milionários, assim, de quem negocia com banco. Banco a gente não paga. Não paga. Não paga. Então vamos... Quem paga banco é o pobre, que tem medo de ficar com o nome sujo, de não poder... endividado. Exatamente. Ter o nome do Serasa, não poder comprar aquela roupinha do Natal. É pobre que é bom pagador. Né? Que fica... Entra no cheque especial, já fica desesperado, né? Ou vai para os Estados Unidos e vira o maior sonegador. Né? Fica lá no... Exatamente. Esse aí nem a polícia do ICE
mexe com ele. Não mexe. Ele tem uma mansão, é impressionante. A mansão que ele mora em Miami é impressionante. A do Ricardo, né? A gente está falando do Ricardo Magro, que é o dono da Refit, que é esse seria o maior sonegador do Brasil. Ele tem uma mansão em Miami, basta dar um Google aí que vocês vão ver. As fotos são assim, absolutamente chocantes. Aqui, só para trazer também o outro lado, né, da defesa do Paulo Henrique Costa, dizendo que o cliente não praticou crime algum e que a prisão foi uma decisão exagerada da justiça. Bom, a gente vai continuar falando a respeito desse caso, dos desdobramentos desse caso. Adriana, minha querida, eu vou deixar uma passagem muito rápida. Agora que o papo tá bom. Quando começa a esquentar, né? Não vai dar nem pra gente terminar o nosso drink. Começou quente cedo, né? Começou assim, quente logo de cara. Mas sexta-feira que vem eu estarei de volta. Muito obrigada, Chico. Graças. Muito obrigada, Gabi. Obrigada, comunidade do ICL. Um bom feriado pra todos. Bom feriado. Cadê o né? Obrigado, bom feriado? Olha ele aí chegando. Mas não se animem muito, não, porque eu e Rodrigo Viana vamos estar aqui no feriado. Vocês têm a gente vai assistir vocês. Temos uma missão aqui. Gente. Beijo. O famoso plantão, né? É isso aí. Estaremos apostos no Suspirando já pelo plantão. É isso. De manhã, se não me engano, Leandro Demore e Roberta Garcia vão estar no N1 e Rodrigo Viana e eu e grande elenco no N2. No N2, segunda-feira, dia 20 de abril. É isso aí, para todo mundo vir junto com a gente. Falando em grande elenco, grandes momentos, a gente vem falando aqui do dia D da soberania digital, né, Sim. Rodrigo? Mas hoje a gente traz uma ação dentro do dia D. Chico Sá, você está sabendo dessa história? Dessa ação, não. Vou te contar, Também então. não, conta aí. Eu até gravei Tá. umas coisas e tal, mas não estou sabendo dessa ação. Porque é o não. seguinte, é uma missão para a nossa comunidade do ICL trazer o maior número de pessoas possível para o anúncio do dia D. Então é o seguinte, é uma convocação que pode trazer prêmios, incluindo viagem para a China. Por Olha isso que eu estou só. vendo o aviãozinho. E não é por acaso não, Chico. É que tem alguns presentes ali, você está vendo caneca, celular, fone de ouvido, livros e o prêmio máximo, que é uma viagem para a China. Então, Caramba, dependendo da eu vou- quantidade, você vai para a China. Funcionário pode participar? Não? Funcionário. Ou será que é marmelada? Eu vou me inscrever. Não pode ser igual aquele padre de Santa Catarina que entrou na rifa e ele mesmo ganhou o carro. Teve essa. Pois é, gente. Eu vou aqui, eu estou abrindo o site do diadasoberania.com.br para todo mundo que está me acompanhando. Olha só, o pessoal já está mostrando minha tela aqui para todo mundo. Pô, mas que legal, hein? Essa eu queria ganhar, hein? Exato. Viagem para a China, Eu também meu queria Deus. ganhar essa, viu? Eu também queria ganhar. Mas aí, o que esse site traz aqui para todo mundo, né? Aqui todo mundo vendo, né? Que eu tô trabalhando. Ainda bem, né? Não tô no Zap porque eu tô conversando, não, fazendo fofoca. Porque eu tô trabalhando, coordenando com a nossa equipe. Mas a gente vai descendo aqui, diadasoberania.com.br. 10 dias, né? Vai ser no dia 28 de abril, terça-feira, às 8 horas. E aí, quais são os prêmios? Aí aqui também tem o vídeo explicando. Tem o ranking, top 50. Olha só, o Guido M já está com 372 pontos. Isso é quem trouxe mais gente para participar? Já trouxe, nossa, a turma Já tem dele o é... ranking. Pô, tem mais gente do que, Depois vem a do que na Adriana festa e o de Klaus. Barbalha que vai acontecer agora. Olha só. Já tá com muita gente aqui, o nosso ranking top 50, e tem prêmio para todo mundo. Então, desde caneca, livro, como eu disse, até viagem para a China. Então, por enquanto, o Guido estaria ganhando a viagem para a O China? Guido Iria tá pra em China. primeiro lugar aí. Coisa, hein? Então, a gente fica de olho, participa junto com a gente. Agora já voltamos aqui para o nosso roteiro. Mas, para você poder acompanhar o nosso diadasoberania.com.br. É uma grande ação para todo mundo poder participar junto com a gente. Manda nos grupos de Zap, na rede social, porque quando você entra no Dia da Soberania, gente, você vai criar um link que é só seu. Muito Tipo bom. o link que você vai poder divulgar, né? Tanto Sim. em grupo de Zap quanto nas redes sociais também, então vale muito a pena. Tem também o QR Code aí na tela para você poder acessar. E aí você vai garantindo o prêmio que é cumulativo também, tá? Então quem for para a China também ganha os outros prêmios. Tá bom para vocês? Tá muito Nossa, bom. Gostaram meu da amor. novidade? Então seguimos aqui, pessoal. O professor Castro Rocha já está aguardando para conversar com a gente.
Professor que está O chegando. professor não pode concorrer porque ele já foi para a China. Ele vai Você já sempre foi? pra Eu nunca China. fui para a China. Eu nunca fui também para a Também não, mas o professor sempre vai. Ele dá aula de literatura brasileira na China. Na China. Olha ele, professor, boa noite. Gonçalves Dias na China, né? É verdade. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite, Gabi. Chico, eu não posso competir, né? Eu não posso participar dessa competição, não. Boa. Professor, a gente também não, mas a gente fica torcendo para que essa viagem aconteça. Aliás, é mais de uma viagem para a China, tá? Mas não vou dar muito spoiler aí. Participem. A gente vai falar de noticiário internacional com você, professor. Tivemos uma reabertura completa do Estreito de Hormuz. Depois, o Irã disse que pode fechar o estreito de novo se o Donald Trump insistir em manter o bloqueio naval dos Estados Unidos. Informação é de uma autoridade iraniana para a agência de notícia Fars. Mais cedo, Trump disse que o bloqueio militar estadunidense lá no estreito vai continuar mesmo depois que o Irã anunciou a reabertura total dessa rota. O presidente disse que só vai retirar as tropas de Hormuz depois que a negociação estiver 100% concluída, negociação de cessar-fogo com o Irã. Para mostrar que ele quer dar as cartas mais uma vez nessa negociação, não é novidade para ninguém, o Trump disse que os Estados Unidos proibiram Israel de bombardear o Líbano. Vamos ver o que ele disse nas redes sociais. A gente vai colocar aqui na tela. Os Estados Unidos ficarão... A gente teve uma troca aqui, na verdade, gente. Eu estava no meio da leitura. Mas o Trump dizendo que agora a gente tem outra leitura ali. Não haverá qualquer troca de dinheiro de nenhuma forma. Acho que essa é de um outro momento, né? Não, tem ali sobre Líbano também. Esse acordo não está sujeito ao Líbano, mas os Estados Unidos separadamente trabalharão com o Líbano e lidarão com a situação do Hezbollah de maneira apropriada. Israel não bombardeará mais o Líbano, isso é proibido pelos Estados Unidos. Chega, então, mais um momento que o Trump agora quer, de novo, fingir que ele é o grande negociador da paz. Ele já fez isso corta para o noticiário amanhã de manhã. Israel volta a castigar sul do Líbano. Ou pinta alguma imagem do caso Epstein, aí o Trump sossega de novo. Né? Mas tomara que não, pela paz. Opa, tá sem o áudio do... Agora sim. Estamos te ouvindo, professor. É isso, Gabi. O Trump está totalmente desmoralizado. Porque se existe algo que é indispensável que o negociador tenha, é credibilidade. É mais ou menos como na política. Se você nunca mantém a sua palavra, você não consegue mais fazer acordo algum. E você perde totalmente condições de governabilidade. O Trump já voltou atrás 3 vezes no ultimátum ao Irã, incluindo, como ele disse, uma civilização morrerá hoje, nesta noite, para nunca mais voltar. Nada aconteceu. Houve 2 outros ultimátums que ele mesmo suspendeu antes do prazo final. Agora, em tese, a abertura do Estreito de Hormuz é uma excelente notícia, não para Israel, Estados Unidos e Irã. É para todos nós, Gabi. É uma excelente notícia para o mundo, porque o Estreito de Hormuz, fechado por 1, 2 meses, levaria os preços do petróleo em todo o mundo a um descontrole tão grande que o único paralelo, para os mais jovens não se recordarão, o único paralelo é 1973, quando a crise da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo à época, crise comandada pela Arábia Saudita, e que levou ao aumento do preço do barril do petróleo, que desorganizou toda a economia mundial. E para que nossa audiência saiba que isso nos afeta, em 1973, quando isso aconteceu, o modelo de desenvolvimento brasileiro, no chamado milagre brasileiro, era o endividamento externo para investimento controlado pelo Estado na economia. Quando aconteceu a crise do petróleo, os países que haviam emprestado recursos com juros módicos para compensar a perda com o petróleo, jogaram juros na estratosfera. Consequência, só quem conseguiu pagar foi o governo Lula, quando na segunda administração do governo Lula, que pagou o FMI e ainda emprestou dinheiro. Então, o fechamento do Estreito de Hormuz ameaçava desorganizar toda a economia mundial. A abertura plena pelo cessar-fogo é uma excelente notícia. Que o Trump ainda mantenha a marinha americana, que aliás não tem nem efetividade, Gabi. Navios chineses estão simplesmente passando no meio da marinha americana, porque, como disse o Xi Jinping, acordos foram feitos e acordos serão cumpridos. A Rússia mandou para Cuba, mandou navios com petróleo para Cuba, mandará mais. Ou seja,
é uma desmoralização contínua do Trump nessa necessidade infantil, narcísica, de sempre ser o último, sempre ser aquele que dá a palavra mais forte. Ele está totalmente desmoralizado. Aliás, em termos de desmoralização, Gabi, se você me permite, eu não posso deixar de fazer uma nota. Vocês viram ontem o secretário de guerra norte-americano diante do Pentágono, a sala cheia, comandando uma oração retirada das escrituras. E, na verdade, o que ele leu foi uma oração falsa do filme Pulp Fiction, escrito pelo Tarantino. É tudo farinha do mesmo saco, para homenagear o Nordeste do Chico Sá. O Evangelho segundo Tarantino, né? Muito bom, muito bom. Tarantino, Que, aliás, é muito melhor do que esse secretário, do que ele pensa sobre a ideia, do que a ideia dele sobre a religião. Agora, independente de Tarantino e dessas taras do Trump também, professor, esse recuo, né? Porque é um recuo do Trump, é uma tentativa de, como é que fala, de quando você minimizar os danos, né? De minimizar os danos depois dessa derrota no Irã. Ele tem tempo de se recuperar para as eleições legislativas que vão acontecer no fim de ano nos Estados Unidos? Porque as pesquisas mostram que ele está com 60% ou um pouquinho mais de reprovação. Com isso, derrota quase certa nas eleições. Encerrando a guerra agora, a ideia é baixa o preço do petróleo e daqui a 3, 4 meses ele mudou de assunto e quem sabe dá para chegar na eleição ainda com chance de ganhar. O senhor acredita que ele vai recuperar parte da popularidade que ele perdeu? Não entre os democratas e tal, isso aí ele já estava perdido. Mas ele perdeu popularidade dentro do MAGA, a turma, porque ele prometeu que não envolveria o país em guerras e enfiou os Estados Unidos numa guerra que teve reflexo na economia, né? Que era tudo que ele tinha prometido não fazer. É America First, os empregos lá dentro primeiro. Em vez disso, petróleo mais caro, gasto com armas e inflação subindo nos Estados Unidos. A análise que você pode trazer para a gente, ele tem tempo de se recuperar para a eleição legislativa ou não? E essa pergunta tem tudo a ver com o Brasil. Se o Trump estiver em baixa no fim do ano, ajuda o setor democrático aqui no Brasil a derrotar os aliados do Trump, que são a família Bolsonaro, né? Que boa pergunta, Rodrigo. Obrigado. Isso ajuda a esclarecer um ponto desta postagem do Trump, que de outra forma pareceria infantil. Sim. Quando ele diz: Israel está proibido de bombardear o Líbano. Enough, basta. É uma resposta que ele está dando para o MAGA. Hoje o Trump enfrenta uma situação muito difícil. Apoiadores históricos do Trump, 3 ou 4 nomes apenas. Tucker Carlson, que era um âncora da Fox News, que fez campanha para o Donald Trump de maneira muito enfática. É uma voz muito respeitada no conservadorismo e na extrema-direita norte-americana. Então, Tucker Carlson. Alex Jones é o dono de uma plataforma chamada Guerras da Informação, que é uma figura absolutamente terrível na difusão de fake news, mas tem uma enorme audiência e foi uma das vozes mais eloquentes na campanha em 2024. O Joe Rogan, que tem o podcast que é mais visto no mundo, o Joe Rogan Experience, entre outros, todos se voltaram contra o Trump. Todos dizem que eles foram traídos pelo Trump, porque, Rodrigo, a principal ponto da campanha do Trump, ele disse: eu não farei guerras, eu acabarei com as guerras e o dinheiro que é gasto na guerra será gasto nos Estados Unidos. É o oposto que está acontecendo. E hoje, os representantes do MAGA, de maneira muito clara, estão dizendo que o Trump os traiu, porque para o Trump não é America First, mas Israel First. E eles estão associando diretamente com o escândalo do Epstein. Então é muito comum na mídia americana, que eu assisto todos os dias, Rodrigo, sim, é muito comum na mídia americana, de Fox News até os independentes, um comentário constante sobre, a Penn Bondi, que já foi demitida, não liberou todos os arquivos do Epstein File, dos arquivos Epstein. Por isso ela vai ser processada. Já está sendo encaminhado o processo, porque ela não respeitou o Congresso e não liberou todos os arquivos. É cada vez mais comum, por exemplo, os vídeos produzidos por Lego pelo Irã têm tido uma difusão nos Estados Unidos que é absolutamente inédita. E todos os vídeos do Irã e as entrevistas dos líderes do Irã, eles dizem claramente:
esta é a guerra da máfia do Epstein, é como eles caracterizam a guerra. Então, a possibilidade real do Trump recuperar o prestígio que ele teve ao entrar na presidência para as eleições de novembro são cada vez menores, Rodrigo. A política é muito volátil, tudo é possível. Mas, neste instante, há eleições isoladas que estão acontecendo nos Estados Unidos, para cargos diversos. Nos Estados Unidos você vota para juiz, você vota para procurador, delegado, em redutos que sempre foram redutos assegurados dos republicanos. Eles estão perdendo, mas estão perdendo. Vi anteontem uma disputa para um cargo desse, de ou juíza ou procuradora, e a candidata democrata no reduto republicano obteve 63% dos votos. Então, a situação não é fácil. O Trump precisará realmente de algumas vitórias importantes até novembro, mas o cenário não parece muito favorável para isso. Como disse o Chico, se em 48 horas uma única bomba, mas nem bomba, olha, aquela bombinha de São João, Chico, se uma bombinha de São João cair no Líbano nas próximas 48 horas, o Trump fica totalmente desmoralizado, mais do que ele já está. Perfeito. É importante, aliás, o Trump, que há menos de uma semana estava brigando com o Papa também, né? O Papa Leão XIV, que agora critica líderes que gastam bilhões em guerras, né? Ele diz que o mundo está assolado por um grupo de tiranos. Essa foi uma declaração que ele deu em uma missa aberta na cidade de Doula, em Camarões. Tem aqui as aspas do que ele disse. Os mestres da guerra fingem não saber que basta um instante para destruir, mas muitas vezes uma vida inteira não é suficiente para reconstruir. Eles fecham os olhos para o fato de que bilhões de dólares são gastos em assassinatos e devastação, enquanto os recursos necessários para cura, educação e restauração não são encontrados em lugar nenhum. E ele também criticou os líderes que usam linguagem religiosa para justificar guerras e pediu uma mudança decisiva de rumo. Claro, logo depois daquela troca de acusações, né, de críticas públicas entre o Papa e o Donald Trump, né, provocada pelo Donald Trump, que o Papa estava quieto, né? Até a gente até brincou aqui, acordou o Papa, né? O Trump conseguiu o Papa também. estava apenas sendo o Papa. Né? Papa, Aí vem o Trump, tira o Papa da paz dele. A calmaria celestial, né? Professor. E não só o Papa, Gabi, vocês viram o que ele disse da Giorgia Meloni? Sim. A Giorgia Meloni era dos líderes da extrema-direita mundial, talvez uma das mais próximas ao Donald Trump. A Giorgia Meloni, seguindo o exemplo da Espanha, se recusou a permitir que as forças aéreas americanas utilizassem bases na Itália no esforço de guerra contra o Irã. Ele fez uma declaração sobre a Giorgia Meloni, que, olha, ela é de extrema-direita, mas ela foi eleita pelo povo italiano. A Giorgia Meloni saiu em defesa do Papa, disse que era inconcebível as declarações do Donald Trump e proibiu a utilização das bases italianas. O Trump só faltou, olha, não vou nem dizer do que o Trump faltou chamá-la, mas disse, eu achei que ela tinha mais coragem, ela é uma pessoa fraca, ela não tem capacidade de liderar. É uma coisa, é tão absurdo, porque ao ataque a uma liderança se soma a misoginia, bastante típica do Donald Trump, e que está na base, não esqueçamos, na base do escândalo do Epstein. O que de fato se encontra é a misoginia, é a crença que esses homens têm, Trump, Epstein e todos os outros, a crença que eles têm na superioridade deles enquanto homens em relação às mulheres. Então até o comportamento com a Giorgia Meloni é absolutamente inaceitável. Perfeito. Aliás, o Trump hoje vociferou bravamente contra a OTAN, né? Disse que a OTAN é um tigre de papel. Já tinha falado outras vezes, mas hoje, quando houve o anúncio de que o Estreito de Hormuz seria completamente reaberto pelo Irã, e a OTAN, os representantes da OTAN se manifestaram e tal, o Trump diz, agora não precisa vocês virem falar, quando eu precisei de vocês, vocês não tiveram aqui, a OTAN é um tigre de papel, não conto mais com a OTAN. Me parece assim, a guerra do Irã, entre as suas consequências, deixa essa ferida quase definitiva, né, de um rompimento dos dois lados do Atlântico, né, que é uma construção que vinha da Segunda Guerra, né, que termina a Segunda Guerra Mundial, você tem a OTAN juntando os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Agora a Europa Ocidental
parece, né, tá indo para um lado, os Estados Unidos para o outro, pelo menos sob a presidência do Trump, né? Não sei se isso pode ser retomado com uma derrota do Trump mais para frente, mas me parece, eu vi até Espanha defendendo que a Europa tenha um exército próprio, unificado, para não depender de OTAN e de Estados Unidos. A França também querendo aumentar o exército para se livrar dessa dependência. Então é um momento realmente de mudança, não só o dólar deixa de ser hegemônico, a China cresce, e a Europa se desgarrando dos Estados Unidos nesse momento, a gente pode observar também. E se aproximando da China. Agora, o governo chinês e o governo espanhol estão em negociações muito avançadas, assim como o próprio Macron fez uma solicitação de que os chineses pensem em investir em infraestrutura e transferência de tecnologia na Europa. Isso quer dizer o seguinte, Rodrigo, e eu acho que isso que o establishment americano está cada vez mais preocupado, é que os delírios do Trump, esses delírios narcisistas do Trump, têm tido como consequência o fortalecimento dos adversários norte-americanos e o enfraquecimento de alianças tradicionalíssimas. A aliança com a Europa, a aliança com a Inglaterra, são alianças muito tradicionais que o Trump está colocando realmente em risco. A consequência é que tudo está caindo no colo da China para o futuro e de imediato. A Rússia está ganhando muito dinheiro vendendo petróleo, porque o Trump precisou levantar o embargo contra o petróleo russo para não agravar a crise energética. Então, as atitudes do Trump são ineficazes, não têm repercussão e, no limite, elas são suicidas. Professor, a gente pode partir para o nosso momento de literatura? Vamos? Por favor. Então vamos nessa. Bora. Hoje, o professor Castro Rocha lembra como a religião foi usada como desculpa para as maiores atrocidades por europeus e estadunidenses também. Aliás, vai na linha dessa declaração que a gente estava comentando aqui do Papa Leão XIV. A gente vai ler o trecho de um panfleto do Mark Twain, publicado em 1905, sobre o rei Leopoldo II, da Bélgica, responsável por milhões de mortes no Congo belga. Então, já está aqui na tela, abre aspas. A máquina Kodak tem sido uma calamidade dolorosa. De fato, é o mais poderoso dos inimigos. Nos primeiros anos, não tivemos dificuldade de manipular a imprensa e fazer com que descobrisse que essas histórias de mutilações eram libelos, mentiras, invenções de missionários americanos, fofoqueiros e estrangeiros problemáticos, ao se inteirar que a porta aberta ao Congo de Berlim era fechada quando tentavam fazer comércio. E, de repente, veio a catástrofe, isso é, a incorruptível máquina Kodak. Mando a harmonia para o inferno. É o único testemunho que encontrei em minha vasta experiência que não consegui subornar. Professor? Vamos lá. Esse é um texto que eu recordei dele. É um texto que eu li ainda jovem, Gabi. Que coisa, né? Isso é um solilóquio do rei Leopoldo, que é um texto notável do Mark Twain. Do que se trata? Em 1884, 1885, nós já falamos sobre isso aqui. As grandes potências europeias, para solucionar uma crise, que é uma crise similar à que vivemos hoje, o que eles fizeram? Fizeram a Conferência de Berlim, por isso o Mark Twain, de maneira irônica, fala o Congo de Berlim. E em Berlim, eles jogaram um mapa sobre a mesa e decidiram criar novos países na África, com base puramente na geografia. Se havia uma montanha, se havia uma cordilheira, se havia um rio caudaloso, criavam-se fronteiras e países. Por quê, Gabi? Unicamente porque para explorar e pilhar a terra era preciso criar unidades políticas. E era preciso criar unidades políticas para que as potências europeias dividissem entre elas a parte do botim. A Bélgica, que não tinha poder, apenas ficou com um território. E quase perdeu o território, mas o rei Leopoldo foi a Berlim e convenceu a todos que o intuito dele, um rei cristão, um homem católico, o intuito dele era evangelizar os habitantes do Congo, era cristianizar aquela parte da terra. Pois bem, ele obteve o que foi chamado de maneira muito inadequada o Estado Livre do Congo, em 1885. Gabi, uma das maiores tragédias da história da humanidade. A riqueza principal, além de cacau, era a extração da borracha. Porque a borracha, nessa época, era indispensável para a indústria automobilística. A borracha, na época, era como lítio hoje, para tecnologia de informação. Então, os congolenses foram todos escravizados, na prática, embora não formalmente,
E eles tinham que entregar uma cota diária de extração de borracha, uma coisa absurda a quantidade. Gabi, as imagens são as mais traumáticas da passagem do século XIX e do início do século XX. A imagem de crianças de 7, 8, 9 anos de idade, sem as duas mãos, porque toda vez em que a cota diária da extração da borracha não era alcançada, a punição era cortar a mão, Chico. Rodrigo, por muito tempo, o rei Leopoldo disse, não, isso é mentira de pessoas que querem ter acesso às riquezas do Congo. Nós estamos evangelizando, estamos cristianizando, estamos trazendo a civilização para o Congo, jamais faríamos tais coisas. E houve muitas pessoas importantes. Por exemplo, o Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, foi ao Congo, ficou horrorizado, escreveu um texto fortíssimo de denúncia do rei Leopoldo. O Roger Casement, que era uma figura interessantíssima irlandês, que é o protagonista de um dos últimos romances do Vargas Llosa, do Mário Vargas Llosa, O Sonho do Celta, denunciou com muita veemência o que estava acontecendo. Houve muitos relatos de muitos europeus que viajaram. Joseph Conrad escreveu O Coração das Trevas, impressionado, assombrado pela sua experiência no Congo. O Mark Twain usou a arma da sátira. O texto dele é o solilóquio do rei Leopoldo. É o rei Leopoldo, pode se representar no teatro esse solilóquio. Ele vem à cena, se sente injustiçado e diz: agora todos sabem o que acontece. Todos estão comentando o que de fato houve. E por quê? Escuta isso, Gabi. Por quê? Porque o inimigo mais poderoso do tirano é a Kodak. Essa máquina fotográfica que foi uma revolução comparável do telefone celular. Sabe por quê? Porque não eram aquelas máquinas enormes, pesadas, eram pequenas máquinas que as pessoas podiam levar e fotografar. Graças à máquina Kodak, o horror do Congo ficou registrado para a história. O horror seguiu, mas o rei Leopoldo II da Bélgica hoje ocupa um lugar destacado na galeria dos piores tiranos da história da humanidade. Hoje, o genocídio segue em Gaza. Houve o cessar-fogo e o Estado, não o Estado de Israel, o governo de extrema-direita do Benjamin Netanyahu, continuou bombardeando instalações civis no Líbano. Matou crianças, matou mulheres, matou homens indefesos sem arma no Líbano, porque ele quer ampliar o território de Israel. Nós não temos mais Kodak, nós temos hoje um inimigo muito mais poderoso de tiranos, como Donald Trump e como Netanyahu. Nós temos as redes sociais, nós temos, Gabi, o ICL, nós temos veículos que nos permitem dizer com todas as palavras o que denunciou o Congo, o que imortalizou a tragédia do Congo e o horror perpetrado pelo rei Leopoldo II da Bélgica foi a Câmara Kodak. Hoje são as redes sociais. Muito bom. Muito bom, professor. Solilóquio é quando o personagem fala com ele mesmo, né? É uma conversa com Isso, ele mesmo. exatamente. Pensamentos. Isso, exatamente. É um Gabi, fluxo isso. de pensamento, assim, né, em que ele reflete sobre a vida dele. Só rapidinho, Chico, Gabi, professor. Ontem houve um evento em Brasília sobre, enfim, organizado pelo Itamaraty para tratar do antissemitismo, né? E a professora Arlete Clemecha teve por lá. Foi uma das poucas vozes assim que não era da comunidade judaica brasileira a falar nesse seminário. E ela trouxe uma fala muito forte, inclusive está nas redes do ICL, um trecho da fala da professora Arlete Clemecha, em que ela, claro, reconhecendo evidentemente a barbárie que foi cometida pela Alemanha nazista contra judeus e também contra outras minorias, mas ela diz assim que durante décadas se tentou construir o Holocausto como algo excepcional. E ela lembra, não há uma excepcionalidade no Holocausto, apesar do horror do Holocausto. O Holocausto foi precedido por outros genocídios que o mundo ocidental tentou esconder para dizer assim, não, é excepcional. Só o Hitler e a Alemanha nazista, de maneira excepcional, massacraram os judeus e a civilização ocidental, ao fazer isso, tenta se limpar de outros genocídios. E, se não me engano, ela citou, inclusive, esse genocídio cometido pelo rei belga e pela Bélgica contra o povo
do Congo. Então, assim, o mundo ocidental está muito longe de ser assim, uma civilização que pode falar em nome da democracia, da civilização. Está muito longe disso. E esse caso do Congo belga tem que ser sempre lembrado, né, pela barbárie absoluta ali no começo do século, com poucos registros, mas ainda assim as fotografias estão por aí. A Kodak fez o seu trabalho. Né? Muita gente nem sabe mais o que é Kodak, né? Mas é a máquina de fotografia de antigamente. Está voltando agora. Está voltando, né? Tem a moda da Kodak de novo. É isso. Professor, muito obrigada. É um prazer te receber aqui no N2. Obrigada também por trazer essa pauta importante. Muito forte. Obrigado. Bom fim de semana, muito obrigado. Bom final de Boa semana, noite, professor. As primeiras vezes que eu vi as fotos do Congo belga, eu falei, não é possível, isso não é verdade. E né? é verdade. E aí você vai ler, vai conhecer, ele citou vários E escritores. é aquela coisa, criança decepada. É um negócio... horror total. Um horror absoluto. Sim, gente, vamos seguir aqui, agora dar uma respirada, né, para falar de outros assuntos, com Cristina Serra, que está chegando aqui nessa véspera de final de semana e depois de feriado. Cris, boa noite para você. Oi, Gabi, Rodrigo, Chico, boa noite. Boa noite, querida. Cris, Tudo bom, Cris? Eu queria começar falando do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que está envolvido, vamos entender essa história, com gente presa na Operação Narcofluxo, que é da Polícia Federal. O Tarcísio participou de um jantar na casa do cantor latino em agosto do ano passado. A manchete está aí no nosso site. E nesse jantar, nessa ocasião, ele tirou fotos com o empresário do funk Rodrigo Inácio de Lima Oliveira, da GR6 Explode, preso na terça-feira. Essa operação mirou num esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. E aí, a gente vai colocar aqui na tela a homenagem que o empresário escreveu para o governador, dizendo que estava com saudade do prefeito de São Paulo também, o Ricardo Nunes. Então ele diz o seguinte: que noite sensacional com o governador Tarcísio. Eu já tinha grande admiração por esse cara, mas ontem virei fã. Nosso país estaria muito melhor se tivéssemos mais pessoas como você. Que cara incrível aqui, né? Vou parafrasear o que ele disse. E depois ele diz: o prefeito Ricardo Nunes, meu irmão, saudades. Falamos muito bem de você ontem. É incrível. O Tarcísio disse que foi ao jantar, ele frequentou esse jantar a convite do Latino, cantor, que era o anfitrião, e em nota a equipe dele diz que, como pessoa pública, o governador encontra diariamente dezenas de pessoas que solicitam fotos durante as agendas, não sendo possível verificar antecedentes judiciais de cada uma delas em tempo real. Esse foi o que a equipe dele alega. Eu quero ouvir a Cris primeiro sobre esse jantar, né, Cris? Impressionante, né, Gabi? Só gente fina, né? Só Sim. gente bacana, gente fina, elegante, sincera. Só que não. Assim, a gente precisava de uma explicação melhor. Essa de que a gente não sabe com quem tá, com quem tira foto. Bom, ele estava num jantar a convite de um outro amigo, esse cantor latino, e não tem cuidado com quem tira foto, enfim, complicado, né? É a mesma coisa, aquele Rodrigo Bacelar, aqui do Rio, outro personagem, né? Foto com aquele TH Joias, né? Depois ninguém sabe, ninguém viu, ninguém se conhece. Muito complicado isso, sabe? O que isso mostra, na verdade, é assim, essa turma do bolsonarismo, essa turma do extremismo de direita no Brasil está sempre envolvida com alguém enrolado com crime, né? Flávio Bolsonaro, ou o Bolsonarinho, né, com Fabrício Queiroz, né, lá de trás, a história da rachadinha. Agora, o governador tirando foto com alguém ligado ao PCC, né? Não é um cara, um empresário que fez ali uma contravenção, uma coisa menor, digamos assim, do ponto de vista, né, do Código Penal. É simplesmente alguém ligado a uma das maiores facções criminosas do país, se não for a maior, né? Então, isso tem que ter uma explicação melhor do que essa que ele forneceu por meio dessa nota. Porque não foi aquela coisa do encontro ali, tá ali num evento de campanha, aparece alguém e faz uma foto. Sim, é diferente. Não é isso? 300 pessoas no meio da rua, né? É um jantar, é um evento oficial, praticamente dentro de casa. Olha lá, um círculo mais fechado. Né? Não tem, então não cabe
essa história. E todo dia tem uma história dessa no governo Tarcísio. Tem agora um dos comandantes da Polícia Militar de São Paulo, que foi demitido ontem, também com ligação com o PCC. Dá a impressão, nesse outro caso que você está falando, que ele ficou sabendo antes e demitiu o cara na véspera, né? Para limpar a barra, porque são várias histórias de ligação de PCC com o Palácio dos Bandeirantes. Tem que lembrar que era o Tarcísio que acusou, durante a campanha, o Boulos. Ele parou a campanha, fez um ato solene, assim, uma coletiva solene de imprensa no Palácio dos Bandeirantes para acusar o Guilherme Boulos de ligação com o PCC. No dia da votação. No dia da votação. É uma história que pode ter interferido no total de votos na apuração final. Ele fez isso para apoiar o Ricardo Nunes para a prefeitura, né? Exatamente. Então é esse mesmo personagem, todo enrolado, que atribui ligação com o PCC ao outro, nunca a ele. É impressionante como... Não, fala, Cris. Não, e assim, ele fez isso, o Tarcísio, naquela eleição, fez uma acusação sem nenhuma prova, absolutamente nenhuma, nenhum indício, nada. Isso foi amplamente repercutido e repetido pela imprensa e ficou por isso mesmo. Nunca foi cobrado a esse respeito, né? As autoridades eleitorais, tudo ficou por isso mesmo, né? Sim, porque ele era o candidato, de toda a elite paulistana, né? Então, jamais, ninguém, nem o TRE, ninguém foi atrás de nada, deixou correr solto. Até porque ele se apresentava como um grande candidato da direita. Ele era o candidato desse sistema da direita tradicional, mercado financeiro, mídia, né? Continua sendo, né? Super protegido, continua né, sendo, Gabi? né, Rodrigo? Apesar de não ser pré-candidato à presidência, ainda assim é o grande desejo da Faria Lima, né? Não, eu acho impressionante como é que, assim, se você parar e pensar o que o Tarcísio fez de bom nesses últimos 4 anos, né? Mas tem um apoio, dado como uma reeleição quase certa. Eu acho que não é bem assim, o Haddad entra com chance de fazer a disputa, de fazer o debate. Acontece que a eleição de governador, muitas vezes, e aqui em São Paulo isso acontece demais, fica escondido. O debate fica o debate nacional e quase que não há debate entre governador, o candidato, e o desafiante. Então, quem está na máquina tem uma capacidade de conseguir se manter muito grande. Agora, segurança pública. É incrível, as pessoas acham que melhorou a segurança pública com o Tarcísio? O que melhorou? Principalmente para quem mora na capital, eu acho que essa é uma pergunta bem pertinente. Por isso que talvez ele tenha mais dificuldade na capital, porque a gente viu o crime organizado executar uma pessoa na porta do aeroporto internacional, viu um ex-delegado que mais combateu o PCC executado no litoral paulista, aquela cena horrível lá, né? Ele é cercado e morto. Ele tinha pedido proteção e a polícia não deu proteção, um delegado aposentado, um delegado que não se corrompia e foi assassinado no governo do Tarcísio. O que ele tem para oferecer na segurança pública? E o grande discurso dele é a segurança pública. Está reunido aí com gente ligada ao crime? Sim, total. Então, é muito grave. Agora, o interior paulista, a lenda pelo menos é essa, o interior paulista garante qualquer um contra o PT. É realmente uma situação... Carimbou a Operação Verão, com muitas mortes na Baixada Santista. E aplaudiu as mortes. Foi aplaudido, aplaudiu as mortes também, dizendo que os policiais, né, enfim, estavam de parabéns, por isso foi essa frase que ele usou. E também tem, se você olhar especificamente para a capital, assim, eu não conheço uma pessoa que diz que tem medo de ter o vidro estourado para roubarem celular. O celular, é um negócio... assim... Piorou muito. Mas nada é atribuído a ele, porque você tem um noticiário que não cita. Quantas matérias eu vejo assim? No máximo tem as fotos do governo Tarcísio, é uma fachada do prédio. Nunca é ele. Nunca é ele. Não entra, não é citado em relação a nenhum caso de segurança pública, mesmo com mortes mais... assim, mortes que tem um noticiário maior, mais sensacionalista e tal. Nada, em momento algum ele é citado. Então, é um baita do benefício. Você não é citado. Se brincar, na percepção popular, é mais atribuído o caso de segurança pública ao Lula em São Paulo. Sim. Mesmo a Constituição dizendo é dever do Estado cuidar da segurança pública. É muito mais na sensação atribuído ao Lula. É mais fácil você encontrar alguém dizer faz o L quando é assaltado
do que lembrar que aqui existe um governador chamado Tarcísio de Freitas. É impressionante como a segurança pública é a grande bandeira da direita disso, desde o Maluf, né? Que era Pura abstração, né? Abstração do resto, né? Enquanto os caras vendem o patrimônio público, se lambuzam aí no dinheiro público, mas ficam falando, não, porque o PT... Feminicídios, né? A gente não falou, mas também faz parte da segurança pública, né? Feminicídios. Sim. Enfim, uma situação forte. Eu quero trazer um outro assunto aqui sobre o Alexandre Ramagem, né? Que está soltinho em muitas maneiras nos Estados Unidos, né? Tá dando várias declarações e também foi literalmente solto pelo ICE. Teve aquela reunião ontem entre as autoridades dos Estados Unidos e a nossa Polícia Federal. E segundo a apuração do G1, o ICE disse que o Alexandre Ramagem, o ex-diretor da ABIN do Bolsonaro, vai ter direito de aguardar em liberdade nos Estados Unidos a conclusão do processo do pedido de asilo que ele fez. Esse encontro já estava marcado até antes do Ramagem ser solto. Então, o objetivo da Polícia Federal era conseguir discutir esse caso, né, e evitar que o Ramagem fosse solto, que acabou acontecendo antes da reunião, no fim das contas. Aí ele deu entrevistas, né, já fez aquele circo todo da extrema-direita nas redes sociais, Cris. Um cara, né, que saiu fugido do Brasil, uma fuga, uma rota totalmente clandestina, foi para Roraima, entrou na Guiana, né, sabe-se lá como, com ajuda, aliás, por uma rota de garimpeiros. Exatamente. Né, sai da Guiana, enfim, né, uma pessoa condenada pela justiça brasileira e fugitiva. Eu, sinceramente, espero que as autoridades brasileiras, a Polícia Federal, consigam mostrar para as autoridades norte-americanas de quem se trata. É um foragido condenado pela mais alta corte do país, né? Agora, tem esse processo, esse pedido de asilo. Teoricamente, isso garante a ele mais um tempo nos Estados Unidos, enquanto esse processo corre. E além disso, né, de uma questão burocrática mesmo, ele tem amigos que a gente sabe que são influentes junto ao governo Trump, né, junto às autoridades de imigração. Né, infelizmente, isso ocorre, isso pode dar a ele algum fôlego. Mas, enfim, eu também não desisto, pelo outro lado, de achar que as autoridades brasileiras serão capazes de mostrar de quem se trata. Ocorre que, claro, tudo isso tem um rito, tem um tempo, né, processual para acontecer. É o que a gente vê, por exemplo, no caso da Carla Zambelli. Está presa na Itália, agora ela tem essa diferença em relação ao Ramagem, né, que ela está presa, né, enquanto o processo dela corre, né, a justiça italiana já rejeitou as alegações de defesa, no caso da Zambelli, né, porque já reconheceu, entendeu que ela foi condenada aqui pela invasão do sistema, pelo hackeamento do sistema do CNJ, agora mais recentemente pelo caso da arma, né, que ela empunhou contra uma pessoa em véspera de campanha eleitoral. Enfim, é uma questão de tempo, né? Enfim, a Itália tem lá todo o seu rito processual. Eu acho que ela vai acabar, de fato, voltando para cá e cumprindo a pena, e cumprirá a pena aqui. Com relação ao Ramagem, nós estamos falando de Estados Unidos, a coisa é diferente, a banda toca de outro jeito. Aí a gente observa mesmo que a Itália, apesar de ter escolhido uma primeira-ministra de direita, né, a Meloni é da direita, quase chegando na extrema-direita italiana, o judiciário mantém uma grande autonomia na Itália. O Chico sempre fala isso aqui, né, que fica mais tranquilo com a Zambelli presa lá do que aqui, porque o judiciário jamais se curvou na Itália a essas manobras de tá doente, coitada, tira da cadeia. Não, deixa na cadeia, tá bem cuidada, pode deixar ela lá na prisão onde está, né? Enquanto nos Estados Unidos, primeiro que o Ramagem foi preso, não é uma prisão determinada pelo judiciário, né? Foi uma prisão policial, assim, um aparato policial completamente na mão do trumpismo, né? O ICE é um aparato na mão do Trump, o que mostra como as instituições nos Estados Unidos degringolaram completamente. Então, uma conversada ali, solta, esse aí pode soltar, porque esse aí é nosso. É assim que está funcionando nos Estados Unidos. Aquele lá mantém, aquele manda para El Salvador, porque, enfim, é um imigrante que não tem importância. Esse aqui não, esse aqui é nosso, é da direita internacional brasileira,
aliado. Então, degringolou completamente o sistema. Por isso que algumas instituições que fazem a avaliação da democracia colocam os Estados Unidos hoje para trás do Brasil, no índice, o que é uma democracia. Alguns fazem algumas medições, entre elas independência dos poderes, instituições, judiciário, etc, etc. Ao contrário do que dizem os bolsonaristas, funciona muito melhor no Brasil e em outros países, na Europa, na Itália, por exemplo, nós estamos vendo, do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em franco caminho para virar uma autocracia, e esse caso mostra isso também. Tomara que ainda haja juízes ali que consigam operar e manter colocar o Ramagem numa cadeia e mandar ele para o Brasil, onde ele tem que cumprir pena. Porque é assim que deveria ser. Né? Porque é um escárnio, né? A gente nunca pode esquecer. O cara foi condenado a 16 anos de prisão, gente. É um bandido condenado. Por tramar um golpe. E aí vale a mesma pergunta que a gente fez em relação ao Tarcísio, né? A extrema-direita. Não, porque o PT dá muita moleza para os direitos humanos e tal, né? Sempre repetiram isso aqui em São Paulo demais, né? Desde a época do Paulo Maluf pela direita. E no bolsonarismo a mesma coisa. Não, o bandido tem que ser tratado na pancada, tem que fazer que nem em El Salvador e tal. Exceto os nossos Exceto bandidos. Os bandidos, porque aqui é um bandido. Na vez deles, não toca, né? Não toca. Isso tem que ser usado na campanha. Agora vão mandar os senadores lá. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Você vai falar, desculpa. Vamos entrar nessa agora. Tem uma comissão, gente, de relações exteriores no Senado, certo? Então, essa comissão aprovou uma missão oficial nos Estados Unidos para fazer o quê, né? Porque a gente imagina que eles vão atuar, assim, em parceria com o Itamaraty, né, em prol de melhorar as relações comerciais e relações internacionais do Brasil. Eles vão para os Estados Unidos para acompanhar a situação dos brasileiros que pediram asilo político. É claro que estamos falando aqui também do Ramagem. Então, é dinheiro público que é gasto para os senadores viajarem para defender golpistas, né? Esse requerimento ele foi apresentado pelo senador Jorge Seif, que é do Partido Liberal, e diz que o objetivo é especialmente para averiguar a situação de Ramagem. Então, não sou nem eu que estou falando, foi o próprio senador que apresentou o requerimento aqui. Ainda não tem data para acontecer essa missão, mas a previsão é de visitar Orlando e Washington. Então, mais uma vez, dinheiro público... Vamos fazer compra, né? Vamos, cara de pau. Não seria também a primeira vez, né, que parlamentares bolsonaristas vão para os Estados Unidos para, enfim, fazer tudo menos defender os direitos do Brasil, ou então de, enfim, fazer atividades que sejam para a melhoria do nosso país, né? Não, é para Esse Jorginho Seif era o ministro da Pesca, né, do Bolsonaro. Esse que está comandando essa operação aí, o que está pedindo Jorge Seif, se não me engano, era o ministro da Pesca do Bolsonaro. Então é um quadro do bolsonarismo, assim, muito próximo da família Bolsonaro. Pelo jeito entende pescarias de dinheiro público, né? Pescar dinheiro público para ir fazer turismo e política, né? Ele mesmo? Secretário de Agricultura e Pesca, isso mesmo. Pesca. Eu lembro bem dele, falando de pesca e tal. Ele aparecia nas lives, né, do Bolsonaro, semanalmente. Ele apareceu muitas vezes. Sem contar que é um aliado muito próximo da família Bolsonaro, lá daquela base de Santa Catarina também. Vai lá, Cris. Essa viagem aprovada por essa comissão, eu lembrei, enquanto você estava falando, Gabi, de um livro escrito por colegas nossos, 3 colegas jornalistas. O livro se chama Nas Asas da Mamata. É isso, é disso que a gente está falando. Nas Asas da Mamata. Vai ser um voo da alegria, né? Porque, olha só, tem brasileiros sendo presos pelo ICE, né, em condições degradantes desde que o Trump assumiu, né, e começou com essa política anti-imigração violenta, que já resultou, inclusive, na morte de pessoas, até de cidadãos americanos, né, norte-americanos. E eu mesma já conheci brasileiros que foram presos pelo ICE e que voltaram naqueles voos que nós vimos, as pessoas vinham acorrentadas pelos pés e mãos, né? Que elas desciam, brasileiros que desciam do avião. Teve um caso famosíssimo que a gente viu bem isso, porque o avião fez uma escala em Manaus e precisou trocar de avião, deu um problema lá, e os brasileiros que desceram desse voo mal conseguiam andar,
porque estavam com as pernas presas por algemas. É curioso, né, que tudo isso aconteceu e não motivou uma ação dessa Comissão de Relações Exteriores para ir a Orlando e Washington para investigar as condições em que os brasileiros estavam sendo presos pelo ICE. Agora, como o amiguinho deles, golpista fugitivo, Ramagem, passou 2 dias preso, aí uma comissão, aí o Senado então se movimenta, essa comissão do Senado, né, liderada por esse sujeito aí, bolsonarista, extremista, de repente aprovam essa mamata, né, que será paga por nós, para verificarem as condições em que o amiguinho ficou preso lá durante 2 dias, né, gente? Isso é uma pouca vergonha, né? Isso é suco de bolsonarismo, é suco de extremismo de direita. Tudo que a gente falou até agora, desde todas as pautas nossas agora, nesse momento, são isso, suco de bolsonarismo. É o governador de São Paulo tirando foto com gente de facção ligada à facção criminosa, né? É esse pessoal aqui usando o dinheiro público, né, para essa farra aérea, porque é isso que eles vão fazer, é uma farra aérea. Isso é suco de bolsonarismo, né? Tornam-se, ocupam cargos públicos, enfim, se elegem para isso, para se associar ao banditismo, para usar o aparelho de Estado, né, em seu favor, né, para seus projetos pessoais, né, quando não para coisa muito pior. É disso que a gente está falando, né? E, claro, né, para coroar isso tudo, estamos falando deste personagem, Ramagem, outro personagem importante do golpe de janeiro de 2023, né, que, infelizmente, consegue ainda estar lá em liberdade, passou muito pouco tempo preso, né, por uma questão burocrática e a gente ainda vai ter que esperar algum tempo para ver a justiça sendo cumprida. Como a Gabi falou, é um escárnio, um deboche coroado com essa farra aérea, com essa mamata dessa viagem desses senadores para os Estados Unidos. Isso é um absurdo, isso tinha que ser proibido. É isso. Cris, muito obrigada, importantíssima essa sua fala aqui no N2. Obrigada por estar com a gente nessa sexta-feira. Obrigado. Bom final de semana, bom feriado, minha querida. Bom final de semana, bom feriado, sextou, gente. Tchau, Sextou, tchau. Cris. Valeu, obrigada. querida. Até a próxima. Eu quero ainda falar com o pessoal aqui, gente. Hoje é sexta-feira, então vamos falar de Revista Liberta, né? Por favor. Avisar que a nossa revista já está saindo do forno. Então, para você que nos acompanha, aqui nessa semana temos um destaque na capa para o artigo do Jamil Chad, que analisa como a guerra no Oriente Médio coloca os países do BRICS numa encruzilhada e dá razão aos alertas do Brasil. A gente pode encher a tela aqui para o pessoal ver os detalhes da capa. Tem também o Leandro Demore falando sobre os bastidores da entrevista com o presidente Lula, lá em Brasília, o ICL Notícias. E essa capa aí também, Hora da Verdade do BRICS. É isso. Essa é a do Jamil Chad, né? O artigo principal é do Jamil. Vai em icl.com.br/revista que vale a pena acompanhar os artigos semanais da Liberta, viu? É coisa muito boa. E você sabe que hoje faz 10 anos daquela votação do impeachment da Dilma? Hoje é 10 anos do dia. Da votação, daquela sessão horrorosa. Eu lembro aqui a amiga Cláudia Parente, lá de Exu, Pernambuco, ela lembrou que ela disse que aquilo ficou tão traumático, né, na memória que ela não esquece. Eu assisti no Anhangabaú. Você estava na... O pessoal botou um telão ao lado do Duarte, nosso conhecido. Grande Luiz Carlos Duarte. Exatamente, e outros amigos, mas ali a gente achou que ainda dava para reverter, mas foi uma derrota. E o pior do que a derrota no voto foram aquelas falas horrorosas. A fala do Bolsonaro, né, que ele lembra o torturador da Dilma. Que coisa. Isso, gente, eu estava na redação esse dia trabalhando, foi um dia, assim, difícil de digerir, né? Que você acompanha, assim, bom para não esquecer, né? Em nome da memória nacional. É importante a gente ter a memória do que foi. Bom, vamos ver como foi o resultado da nossa enquete? Opa! A gente pode colocar aqui na tela. Bom, eu trago os dados aqui também. Ciro Nogueira teria intermediado negócios para Beto Louco. Por qual razão? A amizade é tudo, 16%. É farinha do mesmo saco, 66%. De Ciro e Louco, todo mundo tem um pouco, 18%.
De Ciro e louco, todo mundo tem um pouco. Tem muitas conotações aí. Né? Total. Porque é uma Mas teia que vai para todos os setores, É né? isso. O entendimento maior foi que o Ciro, esse farinha do mesmo saco, não é assim, todo político é igual, não. Esse aí, no caso, é especificamente Tá falando do diz Beto que o Louco. Ciro é do mesmo saco que o crime. É isso. É isso que está aí na enquete. Só para reforçar aqui, né, que o Beto Luco, ele é sócio do primo, né, e os dois são investigados por lavagem de dinheiro, né, por comandar uma organização, enfim, acusada de lavagem de dinheiro e ligada ao PCC também. E os diálogos No setor de revelados hoje pós-combustíveis. foram demais, né? Os diálogos revelados hoje mostram essa proximidade total. Sim. É isso aí, pessoal. Vou agradecer também a todos que nos acompanharam aqui. Aliás, quero saber se vocês deram like, né? Porque no final eu agradeço todo mundo que comentou, que nos acompanhou, que votou na enquete. Se você ainda não deu, essa é a sua última chance aqui de nos apoiar. Você que me assiste pelo YouTube, claro. E vocês que comentaram aqui no nosso chat. Senira Ramalho, Damião Reis, Tatiana Correia, Carlos Gomes, Cláudio Fernandes e todos que estão segurando a nossa mão até o final nessa sexta-feira. Isso é que é audiência, né? Muito bom. Já podiam estar na farra e tal, Isso. estão aqui com a gente. Ainda mais assim, saindo pro feriadão, né? Final de semana emendado Não, no mas estão feriado. lá, isso é que é bonito. Segunda-feira a gente vai estar junto, hein, Rodrigo? Vamos estar junto. No Vamos N2, N1 também vai acontecer. O N2 vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser no horário do Gente. Às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Então venham com a gente, não nos deixem sozinhos, hein? Não Ali na deixarão. segunda-feira, Estaremos aqui. Isso aí. na Gabi. emenda. Tamo Boa junto. noite para todo mundo, pessoal. Boa Até noite, segunda-feira. liberado a Jurubeba para Liberada, todo o Brasil. claro. Jurubeba de Tiradentes. Hoje eu ia liberar o Mocororó, que é uma bebida de caju lá do Ceará. Porque o Lula Costa Pinto veio aqui e liberou o pau do índio. Estava aqui na hora da liberação do pau do índio. Aí eu vou Essa com foi o demais. Mocororó, que empata com o pau do índio. Então, entre Mocororó e pau do índio, eu fico com a Jurubeba. Eu também fico com a É Jurubeba. uma velha e boa Jurubeba para melhor. todos. Vamos de final de semana, gente, feriado. Juízo, Bom mas feriado. nem tanto. É isso Boa aí. noite, pessoal. Valeu. Há 5 anos eu venho alertando nos meus vídeos sobre o perigo do poder dos monopólios privados. Monopólios como o Google, como o Facebook, como a Amazon, que hoje até tem outros nomes, porque passaram a englobar várias outras empresas também. Chamam-se Alphabet, Meta e etc. A verdade é que eles levaram o mundo a uma distopia e comandam hoje os hábitos de consumo, definem a moral das pessoas e influenciam eleições no mundo inteiro. O ano de 2026, um dos anos mais importantes da história do Brasil, está na mão desses grupos. Aliás, estava. Porque no dia 28 de abril, vocês vão assistir ao dia D da soberania digital brasileira. O dia em que um anúncio vai ser feito, onde um grupo teve a coragem de construir aqui no Brasil uma estrutura capaz de enfrentar esses monopólios, trazendo a tecnologia mais avançada do planeta para construir aqui, no nosso país, sob as nossas leis, uma alternativa para o povo brasileiro. Não deixem de assistir ao anúncio no dia 28 de abril.